Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de mais um lançamento de mangá, dessa vez lá no Japão. Shujin X, mangá de Suishida, que chegou recentemente, tem pouquíssimos capítulos lançados e está disponível em português lá no aplicativo do Manga Plus. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Fica com a gente aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse mangá, que é de Suishida, como eu já falei, que é do mesmo autor de Tokyo Ghoul, e é lançamento recente lá no Manga Plus, né? Ele foi colocado, disponibilizado agora em português, totalmente em português, então você consegue ler os capítulos dele com tradução para nossa língua, sem nenhum problema, sem nenhum empecilho, gratuitamente, tá? E o que fala Shujin X? A história até começa meio estranha, ela começa você numa viagem de avião, uma história bonitinha, uma criança, uma vovozinha conversando e tudo mais, falando sobre agropecuária, sobre plantar tomate, mas do nada ela vira uma história totalmente do nível Suishida. Acontece meio que um atentado terrorista que derruba esse avião. E a gente vai pra história daí do protagonista real da história. Os protagonistas da história são Kurohara e Azuma. O Kurohara é um garoto bem na média, assim, sabe? Ele parece um personagem do Inio Asano em certo ponto, porque ele é um cara que não tem muitas pretensões, ele é meio na dele, ele não chama muito atenção, ele é na média, assim, é um cara que não se destaca em nada, mas ele tem o melhor amigo dele, que é o Azuma. O Azuma que é fera, ele é bom em tudo, cara. O Azuma, ele é um cara que ajuda as pessoas, ele é um cara super forte, ele ganhou campeonatos de karatê, de judô, tudo mais, ele é um cara que se destaca, ele é muito popular e os dois são muito amigos. Mostra até um pouco da história da infância deles, como eles se conheceram, tudo mais. E o Azuma, ele acaba acolhendo e ajudando muito o Kurohara no decorrer dos anos, tudo mais, fazendo ele se sentir mais inserido, sendo muito próximo. E esse universo que o Suishida criou, ele existe os Shujins. O que são os Shujins? Shujins são como se fossem monstros, como se fossem deformações, criaturas que lembram um pouquinho os ghouls de Tokyo Ghoul, mas eles são um pouco mais bestiais, eles têm formas mais diferentes, eles não são estritamente ghouls, né? Eles não são uma raça específica, que é como se fosse infectados, né? Como se fossem, sei lá, mutantes assim nesse universo. Dá a entender mais ou menos isso. O Azuma na história, ele acaba salvando uma garota de alguns bullies, né? Alguns caras que estavam querendo fazer mal pra ela. Mas esse cara, o que atacou eles, acaba recebendo um soro e se tornando um Shujin e vai atrás dele pra cobrar a vingança. Nessa cobrança de vingança, acaba tendo um momento decisivo em que o Kurohara e o Azuma, eles têm que decidir o que eles vão fazer pra salvar a vida deles. Se eles vão, de alguma forma, se tornar também um Shujin, o que eles vão fazer? Porque eles estão encurralados, eles estão à beira da vida e a morte, eles estão num momento muito decisivo de o que eles vão fazer, e aí que é meio que o ponto de partida do que realmente vai acontecer na história. Eu não posso falar muito, porque se eu falar muito talvez vai estragar a experiência de quem não leu ainda, né? Deixando muito claro que isso que eu tô falando tudo é o primeiro capítulo, e não é tudo do primeiro capítulo, tô dando uma resumida muito boa naquilo que é mais importante pra vocês entenderem do que é a história. Mas é uma história muito interessante. Esse relacionamento de protagonista, né, a gente tem bastante no Tokyo Ghoul, do protagonista e seu melhor amigo. A gente tem também aqui com o Kurohara e seu melhor amigo. E é interessante ver como que isso está se desenvolvendo. Tem 4 capítulos só até agora. Não tem uma regularidade de postagem. O Suishida, ele não tem uma periodicidade certa para a obra. Então, por enquanto, é quando ele quiser que vai sair. E quando ele quiser a gente não sabe. Então, ficamos na expectativa. Mas tá muito interessante esse começo. A arte do Suishida eu acho muito bacana, muito bonita, eu gosto muito dela. A história dele geralmente dá umas derrapadas que ele perde um pouco o foco, ele distorce um pouco as coisas e até mesmo os personagens acabam agindo contra os seus próprios princípios em alguns momentos, na minha opinião, principalmente do Tokyo Ghoul Re. Mas eu acho que Shujin X tem uma grande possibilidade de fazer um sucessinho aí, de se dar bem, porque a história é bem interessante. É batida, putz, muito batida, muito repetitiva. É o que a gente já viu 500 mil vezes antes já, até mesmo pelo próprio Suishida. Mas fica a expectativa porque parece interessante. A ideia é bacana, vamos ter que ver o desenvolvimento, que é aí que o Suishida dá uma pecada sempre. Que assim, a gente tem a Jin, por exemplo, que tem uma história bem parecida com isso que a gente tá falando. Mas o desenvolvimento dele é muito bom, absurdamente superior. Vamos ver se o Suishida aprendeu com os erros, se a obra vai conseguir dar um passinho a mais ali na qualidade daquilo que ele já fez antes. Eu tenho certeza que Shujin X vai virar anime, vai fazer sucesso, vai vender pra caramba, vai ser bem visto pelas pessoas, vai ter quem gosta e quem não gosta. Vai vir pro Brasil, eu tenho certeza que vai em algum momento vir pro Brasil também. Mas no geral,
é uma obra que chama muita atenção por conta do autor, do Suishida, que fez sucesso, né, com a obra dele. E a temática dela é muito próxima de TG, então é aquela questão, né, é meio uma história pros órfãos de Tokyo Ghoul, pros órfãos de Ajin. Então talvez atinja, se você é um órfão dessas obras, talvez você seja agraciado com Shujin X e goste muito desse mangá. Só lembrando que Shujin X não está disponível em publicação no Brasil, somente online pelo Manga Plus gratuitamente. Em português, tá? Em português, então, pelo aplicativo da Shonen Jump você consegue ler Shujin X gratuitamente, sem pagar nada. Só lembrando que isso tem que ser rápido, você não pode demorar muito, que os capítulos somem de lá, né? Então, leia Shujin X, dê sua opinião, comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, o que você achou dessa obra. E não se esqueça também de dar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar sininho e compartilhar esse vídeo. Compartilha com aquele amigo seu que está em dúvida se lê, se não lê, se acompanha Shujin X. É uma boa introdução, eu acho, aqui para quem não conhece a obra e para quem talvez esteja curioso para saber sobre o que ela trata. Beleza, pessoal? É isso aí, muito obrigado, continue acompanhando o Mochiroi, valeu, pessoal. E só lembrando, se você tiver alguma recomendação de obra que você queira que a gente fale aqui, que a gente aborde, abrindo um pouco esse ramo, né, de falar de obras que não estão em publicação no Brasil, para tentar conhecer um pouco mais de mangás, e tô aberto, comenta aqui embaixo se você tiver alguma sugestão, estou totalmente aberto para ouvir o que vocês têm de recomendação de mangás, seja shonen, seinen, shouju, josei, o que for, pra gente estar falando aqui no Mochiroi. Beleza, pessoal? Valeu, continue com a gente, falou, até a próxima.